antes de iniciar a nossa prece, eu vou ler para vocês, para a gente já ir se harmonizando, eu vou ler para vocês um trechinho do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais, que possivelmente não chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante, porém como faças. Cada coisa que te transformará em um ser valioso. A árvore gigante se origina em pequena semente. O cosmo é resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-se grande nas pequeninas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Então vamos fechar os nossos olhos, serenar nosso pensamento, elevar o nosso pensamento ao nosso Deus no mais alto dos céus e pedir que o Mestre Jesus, que se faz presente nesta noite, o nosso doce amigo, o nosso doce companheiro, Jesus, nós estamos aqui em uma tarefa de evolução, te procurando, te querendo, desejando as palavras que vêm da fonte segura do teu Evangelho. Somos ainda muito impuros, mas estamos aqui buscando a pureza e a elevação através dos teus ensinamentos. Jorra sobre nós, sobre essa casa do caminho, todas as bênçãos de luz que adentram no nosso ser e que nos tornam melhores. Que os nossos amigos espirituais estejam conosco e você também, hoje e sempre, e que assim seja. Nosso tema de hoje sobre amor e sexualidade. É um tema muito profundo, né, com uma abordagem muito profunda. Então hoje a gente vai ver um pouco da visão espírita sobre esse assunto e a gente também vai ver se existe uma relação entre essas duas potências, o sexo e o amor, ou se elas são completamente contrárias uma à outra, né? Então, para iniciar, eu vou citar para vocês um trecho de uma música de uma cantora brasileira famosa que fala sobre essa dualidade do sexo e do amor. Eu não vou cantar para vocês para não constranger ninguém, né? Mas a música, um pedacinho da música diz assim: amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Então essa música da cantora Rita Lee, ela fala sobre essa dualidade e ela não está completamente errada, se nós formos pensar somente no lado carnal, no lado do prazer, no sexo sem o compromisso. Mas se nós formos perceber, né, o sexo como uma potência divina que ele realmente é, a gente vai ver que a música ela não condiz com a realidade espiritual. Então, o sexo ele está presente em toda a natureza. E essa questão foi respondida por Chico Xavier e Divaldo Franco, quando Divaldo era muito novo ainda, ele tinha 18 anos. E ele estava com todos os hormônios, né, aflorados, toda aquela sexualidade, e ele tinha vergonha de abordar isso com o Chico Xavier, mas o Chico, certo dia, cheirando uma flor de laranjeira, ele olhou para Divaldo e começou a tocar no assunto. Divaldo ficou constrangido porque ele queria perguntar como é que ele podia canalizar aquelas energias sexuais, né, que por vezes dominavam ele. Então o Chico respondeu para ele assim, que o sexo está em toda a natureza, em toda a obra da criação. Mas Divaldo se escandalizou com isso, porque ele vinha de uma família religiosa que traz o sexo como algo impuro, às vezes pecaminoso,
né? Uma coisa proibida. Então ele ficou um pouco horrorizado, mas Chico foi conversando com ele e foi explicando. E ele usou o exemplo da laranjeira para explicar para Divaldo sobre essa relação do sexo na natureza. E ele disse assim: Divaldo, tá vendo essa árvore? As raízes dela penetram fundo na terra e extraem dali os elementos necessários para a reprodução. As frutas e as flores são os filhinhos desta relação. Então, Divaldo pôde entender um pouco dessa relação do que é isso. E Chico continuou dizendo que o sexo é uma fonte geradora de energia. Ela é uma potência divina. E ela também é uma fonte geradora de criatividade. Entre as energias mais poderosas por nós conhecidas está a força sexual, inerente à natureza. Manifesta em todos os reinos da criação universal. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Então, Divaldo, achando que o sexo era algo pecaminoso, né, proveniente de uma crença que ele tinha, a gente também pode pensar talvez da mesma forma, mas Paulo, na carta aos Romanos 14:14, diz assim: estou convencido no Senhor Jesus que nenhuma coisa é impura em si mesma, somente o é para quem considera impura. Então, a gente tem um ditado popular que a gente fala, né? A maldade está nos olhos de quem vê. E essa frase de Paulo fala exatamente isso, que só é pecaminoso aquilo que a gente sabe, que a gente considera e aquilo que a nossa consciência sabe ser, porque as leis divinas estão presentes na nossa consciência. Muitos artistas, eles canalizam essa força sexual para produzir as suas obras, que são sublimadas muitas vezes através desta energia e alcançam dimensões que às vezes a gente não pode nem imaginar. Mas algumas vezes as criaturas utilizam isso de uma forma não muito boa, utilizam as forças sexuais de uma forma imprevidente. Então eu vou contando para vocês alguns trechos de uma história que está no livro Sexo e Destino. É um livro de André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier. A primeira parte foi recebida psicograficamente pelo Valdo e a segunda parte pelo Chico. E eu vou contar um pedacinho então da primeira parte sobre os principais personagens dessa história. Havia um homem, André Luiz conheceu um homem no plano espiritual chamado Pedro Neves. Ele tinha uma história bem peculiar de amor. Ele tinha sido casado com uma mulher muito digna, tinha tido 3 filhinhos e eles viviam num lar com muito amor e com muito engrandecimento espiritual. Os dois se amavam e se respeitavam e o lar deles era um ninho de acolhimento. Há, pois, 2 espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se perpetuam no mundo dos espíritos. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então o lar é um educandário, é uma escola divina, em que nós fomos postos nos lares em que a gente precisava para a gente aprender e para que as pessoas pudessem aprender com a gente também. Então, certo dia, Pedro Neves foi convidado a voltar para a pátria espiritual e deixou na terra então a mulher e os filhinhos. E lá no plano espiritual ele começou a entender a sua situação, começou
a estudar a respeito, começou a poder ajudar as pessoas que estavam encarnadas em situações bem angustiosas. Só que um dia ele pôde voltar para a família dele, para revisitar a família dele. Então ele encontrou a mulher dele, que era uma mulher jovem, ela havia casado com outro homem, um homem que era de muitas posses, e ele acabou cuidando dos filhinhos, né, dos dois, como se fossem filhos seus. Mas a mulher acabou caindo na preguiça, na ganância, na ambição, com as facilidades que tinha o dinheiro. E vendo que o seu marido era um homem muito galanteador, ela seguiu pelas mesmas sendas do sexo desvairado e acabou caindo nessas amarras, nessas armadilhas menos dignas. Ela então desencarnou, né? Ela desencarnou devido aos excessos, ao abuso de bebidas alcoólicas. O amor é penhor de garantia para o exercício de uma sexualidade centrada no equilíbrio e na harmonia. Desta feita, caso o amor não tome parte regendo o sexo, surgem invariavelmente várias perturbações, transtornos e até processos obsessivos. A lei divina, ela nos permite, ela nos dá a liberdade de escolha, mas a gente precisa saber que a gente tem que ter responsabilidade com essas escolhas que a gente faz. Então, quando a esposa desencarnou, ela foi para as regiões umbralinas com criaturas menos favorecidas, com criaturas que estavam tão ligadas ao sexo quanto ela, acabou sendo escravizada. Mas ela se comprazia com aquilo, ela gostava daquela situação. E Pedro Neves até tentou ir lá e resgatar ela de volta, mas ele não conseguiu, porque ela não estava conseguindo se elevar para poder ouvir aos apelos e a ajuda do Pedro. Então a única coisa que ele tinha a fazer é aceitar isso, aceitar as escolhas, né, da esposa e esperar. Pode passar. Incalculáveis almas cedem aos apelos sexuais, na ânsia de suprir suas carências afetivas, sem que isso se constitua uma solução. Ao contrário, agravam suas demandas interiores em face de seus encontros eróticos estarem destituídos de qualquer amorosidade. O sexo fora das relações de amor, ele pode até aparentar uma realização, uma felicidade, mas na verdade, se a gente se descuidar, a gente vai acabar atraindo coisas ruins para nós. Essa troca de energia que existe entre as pessoas quando elas se relacionam passa de um para o outro. Só que nas relações de amor, as relações, né, sexuais dentro da amorosidade, entre duas pessoas que se amam, que não estão ligadas somente aos corpos, mas que estão ligadas nas almas, no seu íntimo, elas trazem uma gratificação sexual que vai muito além do prazer carnal, porque ela traz equilíbrio, ela traz harmonia e ela traz entendimento. A filha o que aconteceu? Voltando à história, né? Pedro Neves voltou então, viu a mulher naquela situação, ela e os filhinhos tinham esquecido dele, ela e os dois filhos mais velhos, que agora já eram homens, tinham esquecido completamente dele, e somente a sua filhinha menor, a Beatriz, que ainda nutria laços pelo pai, que já estava no plano espiritual. Então, só que quando ele voltou para a Terra, a filha já estava com 47 anos e ela estava acamada, muito doente, em vias de desencarnar. Ele então percebeu que ao lado dela tinha um marido e uma enfermeira muito desvelada que cuidava de Beatriz. Mas ele percebeu também que o genro, ele tinha atitudes não muito dignas, porque fora de casa ele ia
para bares, ele passava noitadas com mulheres infelizes, bebendo, se divertindo. Mas em casa, ele era uma outra pessoa. Ele cuidava da esposa, dava injeções de ânimo para ela, mesmo sabendo que ela ia desencarnar logo, que ela não tinha muito tempo de vida, ele dava essas injeções de ânimo nela. Então, Pedro Neves olhava para aquela figura do genro, era uma figura um pouco controversa, porque ele não sabia, né, como é que o genro lidava. Só que daí ele percebeu que por trás da cabeceira da cama, o genro, né, que era de nome Nemésio, ele estava trocando carícias e olhares com a enfermeira. A enfermeira, de nome Marina, era amante dele. Pode passar. Dir-se-ia que no rol das defecções, deserções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma da terra haja escapado no cardume de existências consecutivas aos chamados erros do amor. Se a gente pudesse olhar para o nosso íntimo, para a nossa vida, ou na existência atual, ou em existências pretéritas, a gente ia ver que a gente possivelmente não teve uma conduta tão maculada assim. Então nós podemos julgar aquele homem e aquela mulher que estavam ali menos dignos, né, com atitudes menos dignas, quando trouxeram a mulher para ser apedrejada, a mulher que foi pega em adultério, quando trouxeram a Jesus a mulher para ser apedrejada, ele pediu quem daqueles ali que sem culpa nenhuma poderia tirar a primeira pedra. E um a um foram largando as pedras e foram indo embora. E ficou só ele e a mulher. E ele olhou para a mulher e disse: onde estão os teus acusadores? E ela disse: eles foram embora. Mas eles não te condenaram? Não, eles não me condenaram. Ele disse: então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, o marido de Dona Beatriz, né, ele tratava a mulher com muito carinho, mas ele tratava igualmente a amante com esse mesmo carinho. E dizia para ela que assim que a esposa morresse, ele ia se casar com ela. Ele levava uma vida de muito erotismo, ele tinha muitas parceiras sexuais, e essa troca de energia com as parceiras sexuais, ele acabava carregando junto com ele por qualquer lugar em que ele fosse, né? Ele usava essa energia sexual divina de forma incorreta. Pode passar, Lê. Através da poligamia, o espírito assinala para si próprio longa mancha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem. A pedra que atiramos no próximo talvez não volte para nós como pedra, mas permanece conosco na figura de sofrimento. Quando o casal tem uma relação afetiva equilibrada, a monogamia ela acaba sendo o caminho natural que esse casal vai percorrendo. Então eles não precisam de outros parceiros, porque eles acabam se sustentando psiquicamente um ao outro, porque eles não precisam mais de outras pessoas. Eles estão num relacionamento mais maduro. E essa constituição corresponde hoje às nossas famílias, que são uma evolução para o espírito. A família como a gente conhece hoje, ela é uma evolução espiritual. A monogamia, ela é uma evolução espiritual. Porque como a gente disse antes, as pessoas não estão ligadas de corpo a corpo, mas de espírito a espírito. Deixa eu passar. Marina, a enfermeira, ela tinha muito remorso do que ela estava fazendo com a Dona Beatriz, que ela cuidava muito bem, tendo um caso com o marido dela. Mas ela também ela se sentia culpada não só por isso, porque quando ela trocava prazeres sexuais com o pai, na verdade ela amava o filho.
e igualmente tinha relações sexuais com o filho do casal, com o filho da Dona Beatriz e do Nemésio. E por vezes ela chorava e ela dizia que esses choros, enfim, ela dizia para a amante que esses choros eram devido a problemas familiares que ela tinha, quando na verdade ela estava com o coração dividido entre ele e o filho, mas ela estava mais com ele não por relações sentimentais, mas porque ele financeiramente tinha mais dinheiro. Então ela gostava do dinheiro do pai, mas ela tinha o coração ligado ao filho. Importante considerar que o sexo sem amor é mero instinto, constituindo o macho e a fêmea. Devemos dar prevalência aos ascendentes de natureza espiritual quanto aos de natureza animal. Nós vemos muitos relacionamentos de pessoas que estão ligadas a outras não pela afetividade, mas pela ganância, pelo dinheiro. E essas pessoas muitas vezes utilizam a sua sexualidade para, amarrar o outro nas teias da imoralidade. Então, como ela disse que os problemas que ela tinha, ela falou pro amante dela, pro Nemésio, né, Marina, que os problemas que ela tinha eram de ordem familiar, André Luiz e Pedro Neves foram até a casa de Marina para ver como é que era a família dela, entender por que a moça estava fazendo aquilo. Quando eles chegaram lá, eles viram o pai da Marina na sala e junto a ele tinha duas entidades sofredoras que estavam ligadas a ele intimamente. E estavam tão ligadas que elas pensavam em alguma coisa e o homem fazia na hora. Então as entidades diziam, vamos beber. E o homem na hora pegava um copo de uísque para beber. E até os movimentos e os gestos que os espíritos faziam eram repetidos pelo homem. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus. E se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar alguns, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Aquele espírito mau era ligado ao pai de Marina porque eles tinham uma simbiose, eles tinham uma ligação, porque o pai de Marina não era uma pessoa de má índole e de boa conduta. E igualmente como o Nemésio, né, o amante da filha dele, ele também ia nas casas de prostituição e fazia algumas coisas erradas, bebida alcoólica, enfim. Então, André Luiz e Pedro Neves ouviram lá no quarto um choro e adentraram na casa e foram até o quarto. E sobre a cama estava uma moça muito jovem, né, lá pelos seus 20 anos de idade. E o nome dela era Marita. Ela era a irmã adotiva da Marina. Então tinha a Marita e a Marina. E ela estava chorando copiosamente, porque ela tinha entregue seu coração e o seu corpo a um homem chamado Gilberto, que nada mais, nada menos era do que o filho da Beatriz e do Nemésio, que tinha um caso com a irmã dela. Então ela ficou sabendo, ela descobriu que a irmã dela estava tendo um caso com o namorado. E ela chorou muito, né? E estava chorando muito com aquilo. Pode passar. Toda vez que determinada pessoa convide a outra à comunhão sexual ou aceita de alguém algum apelo nesse sentido, estabelece entre ambas um círculo de forças, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo. Então, ninguém fere a ninguém sem ferir a si mesmo. Isso está na lei da causa e de efeito. Algumas pessoas, como esse rapaz, estavam se relacionando com as duas irmãs, achando, né, se achando o máximo e tal, pela sua vaidade.
Só que essas pessoas muito vaidosas e que não têm muitos escrúpulos, elas acabam deixando no caminho muita ansiedade e muita angústia. Então, o pai que estava na sala ouviu o choro da filha adotiva lá no quarto e foi lá conversar com ela. E junto dele foi quem? As duas entidades trevosas que estavam ligadas a ele. Quando ele chegou lá, uma das entidades estava agarradinha nele e disse: olhe para Marita, ela se tornou uma mulher bonita. Tu tem que tomar ela por tua esposa, o corpo dela te pertence. E a princípio o pai ficou horrorizado com aqueles pensamentos que ele teve, só que ele se deixava tanto levar por aquelas influências daquele espírito que ele acabou se lançando contra a filha e acabou se declarando para ela. E a menina horrorizada, né, ficou apavorada, conseguiu se desvencilhar dele e tal, e dizendo: não, pai, não, né, não faz isso e tal. Mas, na verdade, ele estava muito ligado a esse espírito luxurioso pelos lugares vulgares que ele acabava frequentando. Pode passar. A sexualidade é departamento do espírito, que não se situa numa parte do corpo, muito embora possa se expressar pelo aparelho genital. Contudo, precisa de uma ética amorosa, sob pena de vir a se transformar em pulsão de angústia e vazio, de conflitos e de sofrimento, de compulsões e transtornos diversos, contaminando as redes de relações afetivas em todas as direções. Então, a sexualidade mal dirigida, ela pode sim causar muitos transtornos, muita dor e coisas que estão muito fora dos padrões éticos. E para a gente não cair nessa armadilha, a gente deve guiar a nossa sexualidade pelo amor. Então, quando Marita já não tinha mais como se defender, né, ela estava chorando, enfim, a mãe dela chegou em casa e viu o pai, né, no quarto da filha adotiva. Achou aquilo muito estranho. Então o pai inventou uma desculpa, disse que ela estava chorando, que ela era sonâmbula, estava chorando, ele tinha ido ver o que estava acontecendo. Ela não acreditou muito, mas ela deixou assim, porque ela tinha uma preferência pela outra filha, pela Marina. E sabia do caso da Marina com o namorado da filha adotiva. Só que ela não queria causar nenhum transtorno, nenhuma briga com o marido, porque ela estava casada com ele por questões sociais. Então eles não se amavam. Na verdade, eles tinham muitos débitos do passado e eles simplesmente se odiavam. Pode passar. O casamento ou união permanente entre dois seres é um regime pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra de forma mútua. Essa união reflete as leis divinas, que permite que seja dado um coração para outro coração. De qualquer modo, não existe no mundo conjunções afetivas sem raízes nos princípios kármicos, nos quais nossas responsabilidades são esposadas em comum. Então, quando as nossas relações elas não são sublimadas, a gente acaba tendo muitos desvarios, né? Nesse caso do casal, desse casal que estava unido, que na verdade eles não se gostavam, né? Eles estavam unidos pelas leis kármicas e por isso que eles tinham que continuar essa relação, mas na verdade era para eles crescerem evolutivamente. Então Marita, ela era uma moça muito simples de coração e ela era muito boa. Ela achava que ela não tinha ninguém nesse mundo que gostasse dela, mas na verdade ela tinha um espírito protetor que auxiliava ela, que era Félix. Esse espírito, na verdade, não auxiliava só ela, ele auxiliava as duas famílias, né? Para que elas não caíssem nas desordens, né? Nas coisas ruins. Quando Dona Márcia... eu já passei um pouco do tempo, né? Então eu vou dar uma apuradinha assim.
O que aconteceu mais pro final, depois a gente vai passando os slides. O que aconteceu? O pai, ele acabou enganando a filha, ele acabou abusando sexualmente dela. A esposa viu o que tinha acontecido, né? Viu que a filha era inocente, a filha adotiva era inocente. A filha saiu correndo, tentou o suicídio tomando remédios. Ela acabou sendo atropelada, daí porque ela estava desatinada, acabou sendo atropelada. E Félix, esse amigo espiritual, ele pediu a Deus que desse um pouco mais de tempo para que essa criatura desencarnasse, para poder fazer com que aqueles corações se arrependessem. E ela realmente ficou alguns dias, né, foi socorrida, ficou alguns dias ainda viva, mas ela acabou sucumbindo. E no leito de morte, ela pôde perceber a renovação espiritual do pai adotivo e daquele espírito trevoso que estava junto ao pai. E essa história é um enredo muito bonito, é uma coisa muito legal, é Sexo e Destino. Eu não vou contar mais nada para vocês, até por causa do tempo e também para não dar spoiler para vocês, para que vocês tenham assim, né, o interesse pela leitura para saber o que aconteceu no final. Porque ainda houve muitos desacertos, assassinato, houve sublimação das pessoas, houve a regeneração de muitas almas. Então conta a história da vida atual e das vidas pretéritas que essas famílias tiveram e por que elas chegaram ali naquele ponto. Então são histórias de muito desequilíbrio que a gente vê aqui, que parece mais uma novela mexicana, né? Mas que muitas vezes fazem parte do nosso dia a dia ou do dia a dia de pessoas que a gente conhece. O que é importante a gente saber, né? Vamos passar até no... Não pode passar mais um? Ai. Então, quando o amor está presente nas nossas vidas, conectando as funções da energia sexual, surge a gratificação sexual, que excede a natureza fisiológica propriamente do prazer carnal, a reprodução responsável sem a prática criminosa do aborto, a troca de forças magnéticas, equilíbrio e evolução, canalização de forças eróticas com a produção do bem, do belo e do bom. Então, quando as pessoas se encontram, que elas se unem, que elas se encantam, é natural elas terem essa necessidade de atração uma pela outra. Mas o que a gente não pode é ter, né, essas atrações com desequilíbrio. A gente tem que mediar as nossas ações, a nossa vida pelo amor. E ter essas relações com amor, com respeito, um ao outro. Lembrando que ninguém fere a ninguém sem ferir a si mesmo. Então isso é importante para que a gente tenha bases familiares sólidas, alicerçadas no bem, com a procura do entendimento pela lei do amor, para que o lar não se torne um lugar doentio, mas uma escola santa de aprendizado e de elevação para as pessoas que ali moram. Pode passar para o último. Então, vamos fazer de nossos lares um verdadeiro educandário divino. Então, agradeço, passei um pouco do tempo, peço desculpas. Agradeço a atenção de todos vocês e eu vou convidar agora os médiums para a gente fazer a nossa prece final. Fechando os nossos olhos, vamos nos concentrar para receber as melhores energias para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Senhor, nosso Deus, nosso Criador, Criador de todas as coisas, nós te pedimos neste momento que derrames sobre essa casa do caminho todo o teu amor, o amor divino que vem direto do teu coração. Que essa rede de amor que está sobre nós neste momento nos envolva e nos conduza para que tenhamos uma boa noite de sono, para que os nossos lares também sejam atingidos por esta luz divina que está aqui neste momento. E nós pedimos para que os nossos amigos espirituais que estão aqui neste momento desçam sobre nós todas as bênçãos em forma de chuvas de luzes,
para que os nossos corações se preencham com o teu amor divino e para que as nossas vidas sejam guiadas pela palavra educativa do bem e do amor que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Que a paz esteja com todos nós neste momento e que possamos ir em segurança para os nossos lares. E que assim seja.